Oi a todos, espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Palavra para a igreja, dia 4 de novembro de 2020. Estamos aqui numa sequência sobre o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 13, quando fala da manifestação da besta. E nós vimos na última mensagem, no capítulo 14, falando sobre a preparação para a ira de Deus. E no capítulo 15, que faremos a leitura hoje, nos falam sobre os 7 flagelos que serão derramados sobre a terra, as 7 taças da ira de Deus que se derramará sobre toda a terra. E existe aqui uma certa semelhança com as pragas do Egito. O povo de Israel foi escravo no Egito por cerca de 400 anos e Deus, através da vida de Moisés, com mão forte, tirou o seu povo do Egito e levou o povo, conduzindo pelo deserto à terra prometida. E o Egito ficou destruído por causa das 10 pragas. E nós vemos aqui 7 flagelos, 7 manifestações da ira de Deus, 7 taças cheias da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. E eu chamo a atenção de vocês para a leitura deste capítulo, a fim de que prestemos muita atenção, porque Deus tem uma promessa para aqueles que são fiéis a Ele. Então é muito importante que você, que eu, que nós sejamos fiéis ao Senhor Deus e ao Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que rejeitam a Deus e que se curvam diante deste mundo e que serão os adoradores da besta e do falso profeta, padecerão castigos severos. Então passemos à leitura deste capítulo 15, ou melhor dizendo, capítulo 16 de Apocalipse. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Então chegou o momento. Aqui, segundo este texto, no momento deste texto, do cumprimento deste texto, chega este momento. O anticristo está implementando em toda a terra o seu governo ateísta, o seu governo baseado numa adoração a um falso Deus e marcando as pessoas para que só possam comprar, vender, exercer qualquer atividade quem tiver a marca do seu nome e o seu número. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso aqui é algo a fim de que prestemos muita atenção. Todos aqueles que aceitaram a marca da besta, eles sofrerão estas úlceras terríveis que virão sobre eles. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então a segunda taça é derramada sobre o mar, que se torna como aquele sangue escuro, coalhado, e todos os que vivem no mar morrem. Derramou o terceiro a sua taça nos rios
e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Sobre toda a água doce da terra também vem essa maldição, e a água se torna em sangue. E o anjo das águas diz que este juízo é justo e verdadeiro, porque, como derramaram sangue dos santos, também sangue lhes é dado a beber. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Vai haver um grande e terrível aquecimento global. O sol se tornará tão quente que queimará as pessoas, e as pessoas blasfemarão o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estes flagelos. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Este quinto anjo derrama sua taça exatamente sobre o trono, sobre o governo do anticristo, que se torna um governo de trevas. E as pessoas estão ali amarguradas pela dor, pelo sofrimento que estavam sentindo. E mesmo assim, não se arrependem dos seus malfeitos. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, Vale Megido, que existe lá na região da Palestina, da Judéia, um vale, que é o Vale Megido, onde se travará esta grande, terrível e final guerra. Mas o que é mais impressionante aqui é que essa taça é derramada sobre o rio Eufrates, que prepara o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, um grande e poderoso reino no Oriente virá contra toda a resistência que ainda haverá na terra, que eu imagino ser os cristãos remanescentes e os judeus.
o povo de Israel, que ainda serão os bastiões da resistência contra esse governo diabólico do anticristo. E neste momento sai da boca do dragão, sai da boca do anticristo, a besta, e do falso profeta, espíritos semelhantes a rãs, que são demônios, operadores de sinais, e eles reúnem os governantes, os reis, os presidentes da terra para uma grande guerra neste vale chamado Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça no ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, grande e forte. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Devemos prestar muita atenção ao que está dizendo a Bíblia acerca deste tempo. Todos aqueles que foram fiéis a Deus e a Cristo serão protegidos, serão guardados juntamente com as suas famílias. É muito importante nós estarmos atentos a isto. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. E nos diz aqui também que esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Mas todos aqueles que se tornarem adoradores da besta padecerão grande sofrimento. Relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto como nunca houve, que vai abalar toda a terra. E vai ter uma chuva de pedra, como nunca houve também, de pedras que pesarão 1 talento, ou seja, 35 quilos. Blocos de pedra de gelo cairão sobre a terra, e cada uma pesará cerca de 35 quilos. Imaginem o impacto destas pedras sobre a terra, destruindo as obras dos homens. E mesmo assim, os ímpios blasfemarão de Deus, porque o sofrimento deles será enorme. A palavra de Deus é a verdade. Nenhuma profecia foi escrita por vontade humana. Todas elas foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, e estão aqui para o nosso ensino, para o nosso consolo e também para a nossa advertência. Que possamos cada dia nos converter ao Senhor Jesus Cristo e cada dia afirmarmos em nosso coração o propósito de sermos fiéis e perseverantes até o fim. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.